Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação. Olá! Hoje Casa Luxo está do jeito que eu gosto, na minha casa, em clima de Natal. E hoje a gente vai fazer várias coisinhas, desde montar a mesa, pratos variados, como que a gente pode fazer, os lugares dos talheres. Para quem já segue o Casa Luxo, a gente já fez isso outras vezes. Mas hoje eu vou tentar ficar no tom do verde, o vermelho, mais ou menos nessas cores, tá? Então assim, a toalha, sempre, em primeiro lugar, escolhe a toalha, ou se você preferir uma louça maravilhosa, uma toalha que combine com a louça. Eu pus essa branca, não tá muito do jeito que eu gosto, por mais que a gente tenha tentado, pelos desenhos e o bordado, ela tá um pouco meio em pezinha, mas enfim. Então eu vou começar com os suplás que eu tenho, que são os suplás de ratã, tá? Vou montar 4 lugares pra gente fazer uma variação com 4 tipos de pratos diferentes, tá? Não necessariamente que precisa ser tudo diferente um do outro. É só para vocês terem uma ideia. Então, o prato maior, se for ter uma salada antes, eu coloquei com todos assim, vou montar nesse estilo, mas assim, nada impede que seja um prato só. Depois, esse que é um prato de Natal, que é uma amiga minha que faz e me emprestou pra gente fazer o programa hoje. Então, eu montei com outro. A mesma variação com o prato dela e vou botar aqui do lado e o prato verde que eu já usei. Tá? E depois esses aqui que eu tinha, já que também entra no verde. Eu até prefiro esse sem o suplá embaixo. Mas só para não ficar muito diferente na harmonia da mesa, agora eu vou deixar o suplá aqui. Outra coisa também, não precisa sempre colocar o suplá. Eu coloco mais porque eu acho que evita do prato deslizar na mesa e eu acho que dá um up assim nos pratos. Depois, para eu não ficar abaixando, eu vou pôr esse aqui do meu lado. Os talheres. Os talheres, sempre o garfo do lado esquerdo e a faca do direito, que é conforme a gente teria que usá-los, tá? Então, eu vou pôr em todos os lugares a mesma coisa, tá? Garfo e faca. Aqui vai ficar meio apertadinho, porque eu tenho que virar de frente para a câmera e quero mostrar. Não posso ficar de costas, mas não necessariamente, porque até para quem tá do lado é um pouco ruim ficar muito encostado, né? Como eu coloquei um prato de salada, o que tem que fazer? Você tem que ter o talher também de salada. Pode ser o talher de sobremesa, vai do mesmo lado, mas como a salada geralmente vem primeiro, então é importante ficar atento a isso. Os talheres são depois, vem em primeiro lugar, porque você primeiro come a salada, depois retira o prato e vem o prato principal. Então é sempre de fora para dentro. Eu gosto das serrinhas para dentro também. Então, aqui, também aqui juntinho, vai ficar meio apertadinho. Aqui juntinho, aqui juntinho. E as facas também em primeiro, sempre de dentro para fora. Aqui certo, tá? Então de dentro para fora e daí conforme for, tivesse uma sopa, enfim. Aqui eu bolei como se fosse uma salada. Os copos, sempre os copos de água são maior. Legal usar que tudo fale a mesma linguagem, né? Eu acho bacana trabalhar os pratos diferentes, mas os copos eu gosto que sejam iguais. Pode ser que de repente, sei lá, se quiser usar um transparente com verde, não tem problema nenhum. Então, o maior é de água, um menor de refrigerante, um suco, o que for. Eu, geralmente, quando faço jantar na minha casa, eu já deixo o de água já com a água posta. Eu peguei um maior hoje de vinho, se tiver um vinho. E os que eu tenho são esses mais grandões. Mas nada também me impede, se eu quisesse servir, sei lá,
a água nesse e eu não tivesse esse, que eu servisse o vinho nesse. Tá? Mas a ordem é essa. Depois, os guardanapos. Eu também peguei guardanapos variados que eu gosto de misturar. O guardanapo sempre é do lado esquerdo ou em cima do prato. Eu vejo muito guardanapo do lado direito, mas não é certo. Tá? Então eu pego aqui pelo meio e puxo para fazer assim. Eu gosto muito do guardanapo em cima do prato quando o prato é liso, como esse. Então não vai tampar nada. Quando você tem um estampado lindo no prato, eu acho judiação, porque você acaba tampando o estampado, que é bonito aparecer. Se quiser trabalhar com... Eu tenho esses que eu acho que tem tudo a ver com o Natal, porque eles têm verdinho, aqui as folhinhas, a mesma coisa. Pegar no meio, puxa, e aqui eu acho interessante deixar com a folhinha aparente, né? E daí, se você quiser trabalhar um assim, um vermelho, um branco, um vermelho, faça como quiser. Eu acho até interessante. Acho que fica diferente e a mesa fica colorida. Eu, sinceramente, prefiro deixar os tons por conta da louça e trabalhar com as flores num tom mais neutro. Então, eu pego mais um verdinho desse. Tenho que ver se tá, não consigo... Aí, tá do lado certo. Com a folhinha aqui e ele aqui em cima. Se eu quisesse, poderia colocar ele aqui do lado esquerdo. Vai ter uma sobremesa? Então, garfo e faca. Tá? Eu tô como se eu fosse ter um bolo de Natal, uma coisa assim, não tô... Então, o garfo para a direita, a faca para a esquerda. O garfo, aqui a mesma coisa, para a direita. Opa! E a faca para a esquerda. E aqui a mesma coisa, eu acho que eu deixei de pegar um garfo, eu vou tirar daqui só para vocês terem uma ideia. Aqui ficou bem apertadinho, mas vocês já entenderam que era para não atrapalhar na hora da filmagem. Eu gosto muito de quando é assim, eu vou falar no próximo bloco dos arranjos para mesa. Então, por enquanto, eu vou segurar, mas eu acho que o mais importante foi o que foi dito. Então, prestar bem atenção no lugar dos talheres, bem atenção no lugar do guardanapo, nunca do lado direito, sempre do lado esquerdo. Quando o prato for liso, que não tem o porquê não tampar, pode tampar ou não tampar, então ele vem ao meio. Quando o prato tiver detalhes, eu acho legal deixar ele para cá do lado dos talheres. E você usa também, é que eu tô com a mesa toda com os talheres de prata, tá? Eu coloquei o porta-guardanapo também em prata, quer dizer, cor de prata, mas o que você tiver em casa, de osso, de ratã, o que for. Eu acho que aqui o menos é mais. Menos informação aqui, vamos deixar o resto para a mesa. Então a gente já para por aqui e já voltamos mais, não saia daí, com agora a mesa com os arranjos, vela e outras ideias. Até já! A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Conheça uma construtora diferente, com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta, soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A Construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão. A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhece na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase 2 décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão sempre dentro do prazo.
Se é da Construtora Planeta, você já sabe, é perfeito. De volta à Casa Luxo. Então, recapitulando, primeiro bloco eu mostrei como montar a mesa, o lugar super importante, gente. O lugar dos talheres tem um porquê de ser, já mostrei em outros programas. Vocês podem acompanhar no site da emissora, da TV local. Mas assim, então coloquei os pratos, os copos, mostrei essa brincadeira de trabalhar com vários estampados diferentes. E agora uma mesa para estar pronta, realmente uma mesa posta, precisa dos arranjos florais. Eu acho super importante falar sempre que, assim, numa mesa, como seria um Natal, geralmente são mais pessoas, senta uma pessoa daqui, uma pessoa de frente. Se for alto o arranjo, atrapalha a conversa, atrapalha a visão, a pessoa tem que ficar desviando. Então, um negócio que é para ser bonito acaba não sendo, assim, entrando legal. Eu procurei fazer uns arranjos baixinhos, tá? E trabalhar com as flores das cores que eu já tinha trazido para cá, nos pratos, e que eu acho que tem, óbvio que Natal tem gente que trabalha com azul e dourado, rosa e prata. Minhas coisas são verdes e vermelhas. Então eu procurei as flores também mais ou menos do mesmo tom. Pode colocar todas no centro, porque a pessoa, na hora que estiver sentada, essa altura não vai atrapalhar. Tá? O que é diferente, até tem uma orquídea aqui, e a orquídea que já é um pouco mais alta, apesar de ter aquelas agora as mais baixinhas. Eu até trouxe uma rosa vermelha, que tem gente que gosta. Eu prefiro, que eu disse no primeiro bloco, trabalhar com guardanapo, louça colorida e as flores nesse caso, só branca. Comprei vermelha e tal, mas eu prefiro, a não ser que fosse uma semente, daí dá só um tonzinho. Eu acho que é mais interessante trabalhar com os vasos coloridos do que com as flores, mas isso é gosto. Eu acho que o branco e o vermelho choca muito. Então, se tivesse uma semente vermelhinha que eu não achei, mas... outra coisa, as velas, como é jantar, cabem as velas super legais. No almoço não é legal porque não tem nada a ver. A vela é como os talheres. As velas são para noite, para dar uma iluminação gostosa. E eu fiz questão de trazer essas grandes aqui para mostrar como fica. O tamanho não é adequado, não é harmônico para se olhar. Então eu até tenho um castiçal menorzinho, que se fosse o caso, colocaria. Ele é menor, então fica uma coisa mais discreta. Se for só para fazer uma composição, o que eu tenho aqui são esses baixinhos, que também fica interessante. Ou então tira o baixinho e põe os dois iguais. E aí acende a vela na hora do jantar. Tem um negocinho super bacana, não sei se aqui em Sorocaba encontra, que é uma resina, um plástico, que a vela, conforme ela vai escorrendo, ela não cai na toalha, porque senão é um pecado. A parafina não sai, tá bom? Então, vou tirar as velas daqui para ficar mais fácil de eu falar com vocês e dar outras dicas. Gente, não tem problema nenhum, não é que não usa, pode usar o vermelho. Eu acho que o vermelho, a flor vermelha e a branca juntas, no caso das rosas, é uma coisa que choca um pouco e, assim, eu particularmente não gosto. Uma coisa que eu acho bem bacana, para sair da mesmice, das mesmas coisas, então vem uma donzela com a vela no meio e tal, é você usar as próprias nozes, essas com cascas, que o preço é bacana e dá um clima super de Natal. Tem quem goste de fazer as coisas do Natal com Papai Noel. Eu prefiro não trabalhar muito com Papai Noel, a não ser da árvore, por causa dos meus filhos que adoram, me ajudam a montar e tal, e trabalhar outros elementos que remetem ao Natal, mas que não é assim... Papai Noel, a trena e etc. E isso é uma coisa que eu acho que fica super bacana. A mesma coisa pode ser feito com cereja, com as cerejas que são vermelhas e fica super legal. Só que eu acho que em questão de custo, as nozes são mais viáveis, tá? E eu acho que fica super bonito. Não necessariamente aqui na minha decoração ela não caberia neste contexto,
porque ela é grande pra cá. Mas num aparador e tal, eu acho super legal. Se for uma donzela menor, eu procurei as nozes descascadas, porque aí essas aqui era pra ser. Na verdade, essa vela não é daqui, é uma vela que tem que ser um pouco maior, um pouco mais imponente. Mas essa aqui também dá o mesmo resultado, só que ela é mais delicadinha. Então são elementos que a gente tem no Natal, frutas secas e tal, e até ela pode ir lá para baixo, ó, e depois a gente põe a vela por cima. E você não precisa ficar com uma coisa muito infantil, que seria no caso só uns Papai Noel ou bolas. Eu acho que assim fica uma coisa mais, assim, total Natal, lógico, você não vai ter isso na sua casa se for em outra época. Mas a cereja dá um efeito super bonito, porque ela é vermelha e a hora que acende a vela, ela fica super legal. Então, assim, são ideias diferentes para que o Natal não fique com a mesma cara do Natal ano passado, né? Então, se você não tinha pensado nisso, eu acho que é uma coisa que vale a pena pensar. Então, assim, não é nesse contexto, que isso fique bem claro, porque para essa mesa, para isso que eu montei aqui agora, essas donzelas, que são essas de vidro, são muito grandes. O que eu estou passando para vocês somente a ideia, tá bom? Eu vou tirar essa. Eu gosto, no contexto da mesa, como está montada, seria, se eu deixasse essa mesa hoje, eu deixaria como está, só com os arranjos pequenos. Isso eu poderia colocar num aparador ou no meu bar, junto com as bandejas com bebidas, com outras coisas, de repente até um bolso cheio de cereja. Infelizmente o tempo desse bloco já acabou, porque as ideias são muitas. Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa que seja do gosto de vocês. Então agora a gente vai parar por esse e vamos para as flores no próximo. Até já, não saia daí! Lux Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Lux Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Para cuidar de Sorocaba, a Prefeitura bota a mão na massa. A nova travessia do Itanguá acabou com os alagamentos na região da Avenida Américo Figueiredo e Adão Pereira de Camargo. O início da Marginal Direita, na Alameda Batatais, desafogou o trânsito. Já a praça e a ciclovia elevaram a qualidade de vida. Ainda tem o viaduto Humberto de Campos, novas academias ao ar livre e o Parque Flamboyant, que trouxe mais lazer para a Zona Norte. E tem muito mais. Prefeitura de Sorocaba. Trabalho sério, cidade melhor. De volta à Casa Luxo, agora a gente já fez as mesas, os arranjos pequenos, assim. Como hoje o negócio era, ou num programa realmente era Natal, a mesa, e a gente ainda não foi muito para decoração de casa, eu vou tentar trabalhar um pouco com os arranjos menores. Então, esses aqui já estavam lá, tá? Que, então, assim, ou seja, não atrapalha a pessoa que está sentada aqui, isso é super importante. Então, esse vasinho, que eu até disse que eu preferia trabalhar com as cores brancas e deixar as cores vermelho e verde para louça e etc. Então, assim, os guardanapos, mas as flores, eu acho que o branco e o vermelho junto é uma coisa que eu acho um pouco, assim, agressiva, eu não curto muito. Eu já mostrei aqui num outro programa, quando a gente vai cortar sempre o caule da flor, cortar nunca reto, mais ou menos assim na vertical. E quanto mais folha fica dentro do vaso, ela apodrece mais rápido. Então, tem que tirar todos os galinhos e como é só um,
Pode pôr assim, um pouco mais, um menor e o outro um pouco maior. Mas é importante tirar os galhos. A rosa, às vezes, ela vem um pouco mais feia por baixo. Então também pode tirar um pouquinho das pétalas, tá? Então eu vou deixar esse pequeno. É difícil eu usar em uma mesa, alguma coisa que seja realmente um vaso. Eu geralmente uso vidrinhos, esse vidro era de um negócio da Voluspa, que ficava no meu lavabo. E esse aqui até foi eu que fiz na minha aula de cerâmica, mas eu uso muitas jarras. Então se for para fazer um arranjo, de repente para um aparador, a jarra entra super bem. Ou assim, um canto da mesa onde não for usar, ou se a mesa for servir só para as comidas, para se servir e não for, os convidados não forem sentar, tudo bem. Então a gente vem, aqui as astromélias não tão lindas como eu queria que tivesse, mas assim, eu comprei ontem para usar hoje e elas ficaram na água, mas sentiram. Então a gente tira bastante as folhas, o máximo que der, as folhas aqui embaixo, para evitar que elas se estraguem mais rápido e que apodreça, porque a água fica com um cheiro muito forte, não é legal. Quanto à altura, eu sempre corto de um tamanho mais ou menos que eu acho, depois eu ponho. Então assim, aqui eu achei que ela continuou grande, então é só juntar e cortar todos por igual. Iguaizinhos, pronto. Ficou faltando. Eu tenho mais uma aqui. Então a gente pega de novo aqui na vertical, que isso até foi no programa que a gente gravou no SEASA, ele disse que isso é super importante, não é frescura. Quem até deu esse conselho, eu já sabia, porque eu gosto muito de planta, mas quem deu esse conselho pra gente foi uma pessoa que tem um box lá de plantas há muitos anos, diz que isso realmente é super importante. Eu procurei o que aqui? A trabalhar com as flores vermelhas na jarra verde, que eu acho que já dá um efeito super bacana, super legal, e não fica, no meu ponto de vista, aquela agressão do branco com o vermelho, tá? Isso aqui para um aparador, para um bar, para onde você quiser, na sua casa, desde que não seja uma mesa de centro, que também, se as pessoas sentarem, vai atrapalhar, é o ideal. Se, inclusive, eu continuo achando que ele ainda pode encher mais, porque do ângulo que eu tô vendo aqui, o meio dele ainda tá bem vazio. Então a gente vem na vertical, tira essas folhas a mais, para que elas não estraguem mais rápido e nem apodreçam. E eu empurrei ele mais para lá, a gente complementa aqui. Agora ele tá imponente, bonito de todos os lados que a gente for olhar. Mas isso, conforme for, é que eu tô cheia de flores no meu pé, então você vai ajeitando do lado que ele tá mais bonito. Eu vou passar ele pra cima, tá? Aí o que eu tenho? Tenho uma garrafa, que isso também até pra bar é legal, botar só uma rosa ou uma outra coisa. E é isso que eu falo, é sair daquela mesmice dos vasos e acabar com o pretexto de que não tem planta em casa porque não tem vaso. Você vê que qualquer coisa que a água não vazar serve como um vaso. Eu faço, já mostrei aqui para o programa, coleção de cerveja, então eu coloco muitas flores nas garrafinhas de cerveja e ponho na bandeja junto com as outras, eu acho que fica interessante. É bacana misturar essa, de repente colocar só uma rosa branca, ou mesmo essa aqui, é porque elas estão tão mais murchinhas, mas essa rosa que já estava aqui, este da frente, misturar, não fica uma coisa tão simples, fica uma coisa um pouquinho mais elaborada e é bacana. A mesma coisa a astromélia. Eu tenho essa astromélia aqui, que eu não sei se no vaso ela vai entrar. Aí sempre tirar as flores mais feias, que daí dá uma cara
melhor, porque parece, por mais novas que elas sejam, que daí o arranjo tá meio acabadinho e que na verdade não é isso e ninguém tem esse intuito, né, de que o arranjo fique feio. E eu tenho essa outra jarra de prata, que é uma coisa que, assim, eu acho que se eu sirvo com ela ou servi, foram pouquíssimas vezes. Eu uso muito mais para as minhas flores do que para mim. A mesma coisa, olha que dó. Cortá-las na vertical, tirar as folhas em excesso, tirar as folhas que estão mais amareladas, essa que está caidinha, e colocar. Como eu tenho mais uma aqui, mas isso, gente, a gente vai medindo de acordo com o que tem em casa, de acordo com o que você pode comprar. Né? O que vale é a intenção de deixar a casa mais bonita e harmônica. Olha, aqui faltou. Faltou por quê? Porque ela não está preenchendo tanto como eu gostaria. O que a gente poderia fazer é mesclar as rosas brancas, tá? As rosas é a mesma coisa, essas pétalas que estão caindo, a gente tira e vai preenchendo até que dê um movimento, o volume que você procura. Se você procurar, tem rosas com menos espinhos, custam mais, mas tem com mais espinhos, as maiores, as menores, mais abertas, nacionais, importadas. Mas eu acho que dentro do que eu gostaria de fazer, eu acho que vai ser isso. Só vamos dar mais uma complementadinha aqui para que fosse, de repente, um aparador. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, que eu tenha mostrado um pouco do meu gosto, que seja o gosto de vocês. E até a semana que vem com mais novidades. Obrigada, tchau, tchau. Você assistiu Programa Casa Luxo, um oferecimento. A Luxi Iluminação